Começou a gravar agora, viu? Sem comentários, sem piada besta. Vamos lá. Semana passada, semana passada quando eu fui falar com vocês, Davi, eu vou desligar teu áudio. Ah, desligou. Isaac, desliga o teu também. Você tá fazendo barulho. Liguem só na hora de falar ou falem pelo chat, tá? Que eu vou estar olhando aqui o chat. O chat tá aberto aqui. Eu pedi a você semana passada, semana retrasada, para fazer o vídeo, mas pelo que eu vi, ou ninguém fez ou quase ninguém fez. Então eu não vou pedir para que vocês falem, não. O assunto da semana passada foi como falar. Mas tu fez? Quer fazer? Quer aparecer? Ah, então. É porque assim, semana retrasada, na aula da semana retrasada, eu falei sobre como falar em público, né? Como melhorar a fala em público, como é que você deve se portar, qual a maneira que você. O que você tem que ter cuidado no momento de você preparar também o que você vai falar em público. E eu tinha pedido aos meninos para ver um vídeo publicitário do Barão de Araruna. E por conta disso, quando fosse no início da aula de hoje, eles iam abrir a câmera, alguns que se sentissem à vontade para fazer isso e falar, fazer tipo um vídeo publicitário. Oh, eu sou corretor tal, da cidade de Juazeiro do Norte, e vim aqui falar sobre tal empreendimento. Só que aí, como o pessoal tá com vergonha, eu prefiro não fazer. A gente deixa para mais para frente, tá? Se por acaso a gente não retornar às aulas em junho, aí em junho, qualquer coisa eu posso fazer a prova de DACL, uma etapa assim, com um vídeo para vocês me mandar, quando vocês receberem todas as dicas. Então, assim, nossa aula de hoje é falando sobre como se vestir. Eu acho meio brega o nome, mas na verdade o nome da aula é Vestindo-se para o Sucesso. O nome do conteúdo ele é esse, né? Que quando a gente fala em vestir para o sucesso, qual a maneira correta de se vestir para uma venda, geralmente as pessoas escutam que tem que se vestir com roupas de marca, roupa de grife, com Coach, com Coca-Cola, com isso, aquilo, outro, sapato social e não. E a questão do vestindo-se para o sucesso não é necessariamente também falar só da roupa. A gente está falando de postura, a gente está falando como um todo, a gente está falando de higiene, a gente está falando de tudo que compõe a imagem do corretor. Aí é uma sequência, Luan. Essa questão de corretor de Prada. Claro que, por exemplo, quem tem dinheiro para se vestir com Prada, com outro tipo de roupa também que seja equivalente, assim, não tem problema se vestir. Agora você tem que ter cuidado nessa questão do vestindo-se para o sucesso, com a sua imagem no sentido real, certo? É muito importante que você tenha cuidado com a imagem que você tem no momento da venda, certo? É super importante a imagem que você vai passar. Então, assim, existem algumas dicas que eu vou dar hoje de como vocês devem se vestir. E isso vocês vão colocar em prática mais quando vocês estiverem no estágio. Porque no estágio é que vocês vão ter contato com clientes, no estágio é que vocês vão ter contato com as pessoas que vocês vão trabalhar, e a imagem que vocês vão passar para ela, e não é só o marketing pessoal, né, que a gente está falando aqui, a gente está falando de imagem como um todo, como a pessoa vê vocês, essa imagem ela vai ser super importante no momento da venda. A primeira dica que eu vou dar é sobre você tentar descobrir qual o objetivo que você quer se vestindo daquela maneira. Por exemplo, vocês já viram um palhaço de preto? Não. Vocês sabem que eu estou analisando o palhaço, tá? No sentido geral. O palhaço geralmente ele se veste com roupas muito folgadas, principalmente a calça. O objetivo do palhaço é fazer a gente rir, né? E o sapato do palhaço, de todo palhaço, é um sapato bem maior que o tamanho do pé dele, né? E esse tamanho de sapato dele já é justamente para fazer com que ele ande engraçado. Então, a roupa do palhaço, por exemplo, a cara toda branca,
toda colorida, o cabelo colorido, o cabelo todo assanhado, ele já se veste, como o objetivo dele é fazer rir, a imagem dele tem que ser para fazer rir. Quando a gente fala de corretores de imóveis, que é o ramo que vocês estão se formando, na corretagem como um todo, o objetivo da corretagem é passar credibilidade com a imagem, é passar seriedade, é passar confiança para o cliente, para que o cliente se sinta confiante e comprar com a gente. Então a gente precisa pensar não só a roupa que a gente vai vestir, mas qual é o objetivo da... Exemplo, se você está trabalhando, se você vai trabalhar com loteamento, você vai se vestir de uma maneira. Se você vai trabalhar com casa, é outra maneira. Se você vai trabalhar com apartamentos, é outra maneira. Se você trabalha com os 3 tipos de imóveis, independente de ser venda ou aluguel, você tem que se vestir diferente para cada tipo de imóvel. Ícaro, como assim? Por exemplo, se você vai trabalhar com apartamento, você está lidando com pessoas de alto nível social. São as pessoas que estão lá em cima mesmo. Porque apartamento hoje no Juazeiro é 800 mil, 900 mil, 1 milhão, isso na planta. E quem compra apartamento de 1 milhão, quem compra apartamento de 800, 900 mil nessa faixa de preço, são pessoas que de fato têm um poder aquisitivo muito alto. Então eu não posso chegar, você não pode chegar para fazer uma venda de um apartamento e ir de sapatênis ou ir, sei lá, de short, bermuda, de chinelo. Ninguém pode falar com o cliente dessa maneira e vestido dessa maneira. Então a roupa mais adequada para o objetivo da venda de um apartamento seria o quê? Um palitozinho, gravata, ou no mínimo uma gravata com a camisa social, manga longa, não a manga aqui no braço. Porque, por exemplo, eu vou dar aula para vocês às vezes eu vou para a escola de camisa social, raramente eu vou, porque meu objetivo dentro da sala de aula é dar aula, né? Fazer com que vocês aprendam. Então, geralmente eu nem vou com nada chamativo e quando eu vou de camisa social, que é muito difícil, chama a atenção, né? Porque vocês mal me veem assim. Por exemplo, para dar aula, eu tô dando aula de camisa normal, camiseta normal. E quando eu vou para aula, voltando na questão da camisa social, eu vou com a blusa aqui, né? Eu gosto de usar a blusa aqui. Mas jamais se eu fosse fazer um vídeo do apartamento, eu iria com a manga arregaçada até no cotovelo, né? Eu iria com ela até aqui, abotoada, tudo bonitinho, gravata e tal. Todo plantão também de apartamento, ele exige esse tipo de vestimenta, que é uma vestimenta que é adequada para passar confiança para um cliente desse poder aquisitivo. Já casa e loteamento, ele tem poucas diferenças. Você pode usar esporte fino, que é aquele tipo de roupa que você pode ir, por exemplo, com a camisa social, com a manga arregaçada e uma calça jeans, e pode ir com sapatênis, caso você queira, né? E de sapato social. Se você não tiver outra coisa, você vai de sapato social. Mas se você tiver outra coisa, o ideal é que você vá com um sapatênisinho. Tênis não. Porque tênis ele passa jovialidade e nem passa sempre muita confiança nem credibilidade. Sapato social é um pouco exagerado. Então, para casa, o que difere mais de casa para loteamento é só o sapato. Porque, por exemplo, se você for para um loteamento com sapatênis normal e for colocar seu pé na terra, você tem que ter a consciência que seu sapato vai sujar, que vai entrar terra na sua meia, que você vai sujar seu sapato. Então, transparece para o cliente que aquele sapato que você está usando, ele não é o ideal, porque ele não é o ideal para a terra. E por ele não ser o sapato ideal para a terra, passa que você não se programa muito bem, indiretamente. Ícaro, isso é besteira. Mas indiretamente não, inconscientemente na cabeça do cliente, ele vai pensar que você não teve planejamento. Se você não tem planejamento, você não tem credibilidade. Sapato feminino, vamos lá. Para loteamento seria esse estilo de tênis. Não sei se vocês já viram esse estilo de tênis que parece uma bota, que é marronzão, assim, mais alto, do cano um pouco mais alto. Tem na versão masculina e tem na versão feminina. Mas isso também, gente, eu estou falando de loteamento em
obra, tá? Não estou falando de loteamento pronto, não. Loteamento pronto tem calçamento, você não precisa entrar na terra, você não vai afundar a pé, entendeu? Não tem esse tipo de situação. Então, um sapatênis ou um sapatozinho normal resolve, certo? Mas quando é um loteamento que ainda está em fase de obras, que ainda está sendo trabalhado, é muita terra, é muita poeira. Então você precisa se programar para aquilo. Então, assim, nem sempre, como eu acabei de falar para vocês, nem sempre o terno é a melhor escolha, né? Para isso, para dizer que você está bem arrumado, porque existem situações diferentes. Vou usar é, outros exemplos aqui. Ninguém nunca viu um surfista andar de terno. E nem nunca viu um professor de educação física usar terno também. Geralmente os professores de educação física, e assim, as várias profissões, elas têm um estereótipo de vestimento. Né? Geralmente professor ou professora de educação física parece que eles estão usando roupa diz sempre como se eles estivessem sempre em atividade física, né? Geralmente é uma calça mais folgada, é um tênis, é uma roupa mais colorida. Isso aí vocês devem ter percebido. Por isso que geralmente professor da educação física, geralmente, tá? São os professores mais queridos dentro da escola. Eu sou professor de educação física, sou formado. Não me visto com esse estereótipo de educação física, porque eu não estou dando aula de educação física. Mas se vocês tivessem me visto, por exemplo, no IF, que eu dava aula de educação física lá, geralmente minha aula de educação física, ela era uma aula onde eu tinha que ir sempre com calça, essas calças não é nylon não. É um material diferente que você pode praticar atividade física, ou então de short e tênis. Sempre eu dava aula dessa maneira. Então a primeira dica é essa: descubra qual é o objetivo que você quer com a sua venda e a partir daí você se vista para tal, certo? A segunda é entender sua personalidade também, porque não adianta eu chegar para você, tudo bem, a empresa, a profissão ela tem um estereótipo de ter que andar arrumado, mas de repente a sua personalidade ela manda muito em você, na maneira como você vai escolher. Cada pessoa tem sua personalidade e essa personalidade vai ser o diferencial. Não quer dizer que você se vista como quer, mas quer dizer que você pode atrelar a sua vestimenta um tipo de acessório diferente. Que isso, por exemplo, vai ser seu diferencial. De repente, é porque eu também não estou vendo aqui meu relógio. Mas, por exemplo, vocês já me viram com vários relógios. E existem vários tipos de relógio, né? Tem relógio que tem pulseira de couro, tem relógio que tem pulseira de ferro, tem relógio que tem pulseira de borracha. Existem esses vários tipos. E geralmente quando a gente vai escolher um relógio, a gente tem que. A gente escolhe muito dentro da nossa preferência, né? Às vezes tem pessoas que acham muito bonito um relógio de ferro, que é aqueles relógiozinhos Deixa eu pegar um relógio de Moniz aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é uma espécie de relógio de pulseira de ferro, né? Tem gente que acha muito bonito isso, tem gente que acha muito feio. Eu acho particularmente todos os tipos bonitos. Mas, por exemplo, outro estilo de relógio, é porque eu não estou conseguindo tirar, mas consegui. Outro tipo de relógio, relógio de borracha, com a pulseira de borracha. Então, existem várias espécies de relógio, vários tipos de relógio, e isso é uma coisa que vai dar o diferencial. Você só não pode destonar muito da vestimenta que você está usando, porque aí você não vai ser coerente. Tipo, você usar um relógio é, neon, cor neon, com a roupa social bem neutra, tipo um cinza, um preto, para fazer uma venda, porque aquele relógio vai ficar chamando muita atenção. Então, entenda a sua personalidade, faça a sua. Travou? O que eu estou querendo dizer com essa questão da personalidade é que você vai ter que levar em consideração as coisas da sua profissão, mas também sem se distanciar muito da sua personalidade. Que assim, tem muitos de vocês que são sérios ou tímidos demais e provavelmente já devem ter imaginado também, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com venda? Eu nunca precisei chegar para ninguém para falar
para oferecer um imóvel e tal, eu não vou vender nada no estágio. Muitos de vocês devem estar pensando assim, ó, Smith ele é muito sériozão. Mas é aí onde é que tá, Smith? Você não pode fugir muito da sua personalidade, não. Tem algumas coisas que, claro, você vai ter que fazer. Tipo, o cliente se interessou por um imóvel, você vai ter que fazer uma visita, você vai ter que levar. O que vai diferenciar essa questão da personalidade é, por exemplo, se for eu levando um cliente, eu vou falar de uma maneira mais jovial, mais engraçada, mais. Eu vou ser mais o que a gente chama popularmente de desenrolado, né? Luan também é a mesma coisa, né? Ele também falaria dessa maneira. Já Smith, não, Smith é muito sério, né? O Vinícius. Então ele, na hora de fazer a venda, provavelmente ele vai, ó, a gente tá passando por aqui, esse bairro é assim e tal, não sei o que, bem compassado, com bem muita calma, né? Não, tô falando de cada um, só falei de duas personalidades diferentes, Davi. Então cada um vai ter sua maneira de mostrar, todos vocês são diferentes. O que eu estou querendo dizer é que a imagem pessoal da gente, a gente tem que ter o estereótipo de corretor, a gente vai ter que se comportar como corretor, mas não necessariamente a gente precisa mudar a nossa personalidade por conta disso. Né? Falei da questão do relógio que é um acessório, falei, por exemplo, poderia ter falado de um óculos, né? Poderia ter falado de um óculos, deixa eu ver se alguém falou, não. Ter falado de um óculos ou de uma pulseira ou de uma cor de sapato, mas enfim, você tem que levar em consideração sua personalidade sem fugir do estereótipo, e tem que levar o estereótipo sem fugir muito da sua personalidade. De repente, você precisa você precisa equilibrar as coisas, né? Nem pender muito para um, nem pender muito para outro, certo? Vanessa, tira a dúvida, explica aí qual é a dúvida que você está tendo. Ó, primeiro a gente tem que levar em consideração que corretor, corretora de imóveis tem que usar social, né? Que a gente pode chamar de esporte fino. Mas de repente, se eu dissesse assim, Vanessa, tu vai ter que fazer uma visita com o cliente, né? Falo já, Luan, sobre a tatuagem, me lembra, viu? E cabelo, estilo de cabelo também influencia. Eu vou já explicar por quê. Vamos lá, sobre a vestimenta ainda. Se eu dissesse a tu, Vanessa, tu fosse corretora, eu tivesse um imobiliário, tu fosse corretora da minha imobiliária. Eu disse assim, Vanessa, tu vai atender um cliente numa casa, mas tu vai de blazer, com camisa social, calça social e sapato fechado. Tu consideraria isso exagero ou não? Pronto. Tu não consideraria ou consideraria? Pronto. É aí onde eu quero chegar. A gente não pode, e se eu dissesse assim, não, Vanessa, ó, vai atender casa, uma pessoa numa casa, na casa tal, mas tu pode ir de havaiana, short e uma blusazinha normal, uma camiseta normal. Também seria um exagero para menos? Pronto. É aí onde eu quero chegar com essa questão da vestimenta num sentido geral. Sobre a vestimenta, de que você não pode exagerar nem para mais nem para menos. Então, por exemplo, de repente se eu dissesse, não, pois já que você achou exagerado, tira o blazer, mas só com uma blusazinha social normal mesmo, nem precisa ser de botão, mas contanto que seja social. E tu pode ir de sapatênis ou tu pode ir de sapato fechado baixo, sem salto. Aí ficaria uma coisa mais equivalente à casa. É exatamente aí onde eu quero chegar. Se eu mandasse tu com esse sapato baixo fechado e a blusa social normal para um loteamento onde tivesse muita terra, tivesse muita obra ainda, seria um exagero também para mais, do mesmo jeito que o sapato social e o blazer é para casa. Então, assim, o ideal seria você ir com um tênis fechado e uma camiseta do loteamento, de repente. Geralmente em lançamentos eles dão a blusa do lançamento de loteamento para nós que somos corretores. Então, basicamente, com a vestimenta é isso: é se adequar
ao que você está vendendo e a quem você está vendendo. Porque quanto maior é o preço que você está vendendo, mais alto é o nível de exigência do cliente, certo? Isaac, faz a pergunta e que eu vou responder primeiro sobre a tatuagem, depois estilo de cabelo, que um Luan perguntou e depois o outro. Sobre a tatuagem é o seguinte, a gente ainda mora em uma região, não estou falando nem do estado, porque em Fortaleza não é assim, mas eu estou falando da região do Cariri como um todo. Em uma região que culturalmente e popularmente falando, se você quer trabalhar com uma área que é estereotipada socialmente, no sentido de estilo social, você pode ter tatuagem? Pode, mas contanto que você consiga escondê-la. Por quê? Por que você tem que escondê-la? Porque ainda tatuagem para muitas pessoas aqui, não para mim, não para vocês que são jovens, não para alguma boa parte da população que tem a cabeça aberta, mas para várias pessoas ainda, aqui em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalho, no Cariri como um todo, tatuagem ainda gera aquele impacto visual. Assim como um relógio colorido causaria, assim como um óculos colorido causaria um impacto visual muito grande para o cliente. Então, ele não consegue se concentrar e você perde, infelizmente, infelizmente mesmo falando, tá? Eu acho isso chato, mas infelizmente você acaba perdendo a credibilidade para ele. Ele não consegue confiar em você porque ele vê em você a tatuagem. Tem pessoas que veem tatuagem como coisa de bandido. Então, meu pai nunca me deixou colocar tatuagem, meu pai nunca me deixou colocar brinco. Brinco porque ele dizia que era coisa de homossexual. Que se eu chegasse em casa com o brinco, ele arrancava minha orelha. Ele não arrancava nem o brinco, ele arrancava minha orelha. E tatuagem, primeiro porque era caro, ainda hoje é. E segundo porque para ele é coisa de bandido, ele não quer o filho dele como bandido. Então quando eu tinha vontade de fazer tatuagem, não tinha vontade de colocar brinco. Tatuagem ainda tem um pouco, sabe? Mas eu penso muito antes de fazer, porque é uma coisa que é eterna, que não vai sair do meu corpo. E segundo, porque é caro. E eu não sou muito disposto eu não estou muito disposto a ganhar dinheiro, gastar dinheiro com tatuagem não, coisa que eu posso gastar com outras coisas mais interessantes para mim. Mas enfim, tatuagem e brinco, que ninguém perguntou sobre brinco, né? Mas eu acho que é uma coisa que se encaixa, são estereotipados negativamente. Então, como envolvem a imagem do corretor, se vocês pretendem fazer tatuagem antes do estágio, façam de preferência num local onde não pode ser visto com vocês estando vestidos, né? Tipo, façam no ombro, façam nas costas ou em outro local que esteja escondido. Sobre cabelo, essa questão do degradê que os meninos falaram, Gonçalves fez uma coisa que eu achei massa no cabelo dele, aquelas tranças lá. Ou outro estilo de cabelo que seja diferente, que fuja do social, né? Não é legal fazer durante o estágio nem enquanto você estiver trabalhando. Por que não é legal? Porque também não é aceito. Tem alguns estilos de cabelos que são diferentes, que são legais, que são sociais, massa. Só que tem outros que também também são estereotipados. Tipo, se eu pintar cabelo, como Isaac falou, agora pintar o cabelo, fazer moicano, fazer, não sei, tipo, às vezes os meninos gostam de fazer aqueles desenhos na lateral da cabeça, né? Fininho e tal. Pra você, Luan. Pra você. Mas para as pessoas ainda não. Ainda não tá. Ainda gera impacto. Infelizmente, né? Não é para todo mundo. Mas ainda gera impacto. Ainda é uma coisa que as pessoas têm um preconceito lá em cima.
Não, não, eu tô falando do corretor de imóveis, não tô falando de outras profissões, eu tô falando do corretor de imóveis. Tipo, tem estilista que pinta cabelo, fica massa. Não sei se vocês me seguem. Tô. Mas quando eu tô dando o que eu tô falando aqui é única e exclusivamente da corretagem de imóveis. Tipo, eu brinco muito com o Pedro dizendo que se fosse para trabalhar aquele cabelo trabalhar na Chili Beans ou na Riachuelo, tava massa, porque lá o pessoal contrata e adora aquelas coisas lá e acha bonito. E de fato é bonito. Não é um cabelo feio, não. É porque na nossa profissão, infelizmente, a gente tem que se resguardar para algumas coisas, para a nossa imagem, para a imagem que a gente passa, né? Que infelizmente a gente precisa se preocupar com a imagem que a gente passa para o cliente, né? Então, assim, essa questão da imagem, da personalidade, ela é super forte. Deixa eu ver, foi que Isaac perguntou para terminar. Cadê? Isaac, por exemplo, com calça jeans com camisa social e sapato social ou tênis. Depende, né? Depende. Eu acho que para casa um sapato social talvez ainda vá, mas eu particularmente ainda acho exagero. Mas de repente pode ser usado sim. Camisa social, calça jeans e sapato social. Depende também do nível de exigência do cliente, né? Pois é. Vamos lá. Terceiro, o cliente, ele tem que ter. Oi, Carlos, pode perguntar. Enquanto Carla faz a pergunta, eu vou dizendo outra coisa aqui. Faz, pergunta. Sim, sim, senhora. Cada cliente, é como o Luan tá falando, né? O Luan tá lembrando muito bem. Cada cliente, ele tem um estilo e tal, uma maneira que ele gosta de ser atendido e tudo mais. Cabe a nós, corretores de imóveis, identificar esse tipo de cliente e vestir com objetivo para ele. Geralmente, quando o cliente ele marca uma visita, qual é a minha técnica, tá? Quando o cliente ele marca uma visita para mim através do WhatsApp, eu tenho como ter acesso à foto dele, ou pelo menos um nome e sobrenome. Eu posso fazer o que vocês fazem, vocês chamam de. Como é que vocês chamam quando vocês vão olhar uma pessoa? Stalkear, pronto, eu faço isso aí, eu stalkeio a pessoa. Eu procuro saber com que ela trabalha, procuro ver as publicações para entender quais são seus valores e saber qual a melhor maneira. Se você teve contato com o cliente através do telefone, geralmente o telefone sempre é o WhatsApp, né? Então procura saber, pega nome, nunca pega só nome, tá? Pega nome e sobrenome do cliente, que isso é importante no momento de procurar na internet para stalkear ele. O cliente, terceira dica, o cliente ele sempre vai querer a sua melhor versão. Quem aqui nunca chegou, nunca teve a ideia ou nunca pensou que o pai ou mãe da gente, ou uma pessoa do convívio próximo, é, ele é muito bom para as pessoas de fora, só que chega dentro de casa ele vira o demônio. Não sei se vocês já tiveram. Pois é. O que que acontece? O que que acontece? As pessoas geralmente quando elas estão externas à casa, que a gente diz que a gente só conhece uma pessoa quando a gente vai conviver com ela, né? A gente quando a gente tá fora de casa, geralmente a gente sempre quer dar nossa melhor versão, né? É difícil ter uma pessoa que que ela vai dar uma versão ruim no momento de uma venda, a não ser que ela esteja passando por um problema muito difícil, né? Esteja passando por um problema muito difícil e ela não consiga, tipo assim, fingir o seu jeito, né? Mas geralmente vendedores no momento da venda eles mostram é, a sua melhor versão. Quando eu fui comprar esse guarda-roupa que tá aqui no fundo, do lado direito, eu comprei lá na Top Imóveis, né? E aí quando eu cheguei lá na Top Imóveis pra
para vender, para comprar o guarda-roupa, eu botei o pé na loja, aí um cara se levantou, né, veio falar comigo e disse: Ei, rapaz, sei o que e tal, que você tá. Eu sou vendedor daqui, meu nome é tal, como é que eu posso ajudar? Eu disse: Não, eu tô procurando um vendedor tal. Aí ele mudou a figura dele de uma maneira que vocês não imaginam. Ele, tá bom. Sentou, fechou a cara e disse: Ó, procura ali, pode ser que ele esteja ali por trás. Não levantou, não foi atrás, não pediu pra menina do caixa chamar, que às vezes eles têm aqueles microfones com as caixas de som, né? Em outras palavras, ele cagou pra mim mesmo, em outras palavras. Ele não tava nem aí. E tem pessoas que são exatamente dessa maneira. Elas não conseguem não conseguem transparecer a melhor versão. E o cliente ele sempre quer a nossa melhor versão. Ele quer uma versão não preconceituosa, ele quer uma versão organizada, ele quer uma versão limpa, ele quer uma versão confiável, ele quer a nossa melhor versão. Então a gente precisa se preocupar com isso é, na, dentro da imagem que a gente está passando para ele. Então, sempre procurar a nossa melhor versão. A versão que não fala rápido, a versão que não grita. Para mim é difícil, mas a versão que não fala cuspindo. A versão que tenta entender os anseios do cliente, que escuta bem. Pergunta, Luan. Hum, hum, consegue. Aí é que quem mais consegue. Porque se o cliente ele tornou amigo de você, seu amigo, é porque ele imagina que isso deve acontecer, né? Ele imagina que você quer sempre o melhor para ele. Então a gente sempre traz para ser amigo da gente quem a gente acredita que quer o bem da gente. Então, esse cliente vai ser fiel. Por ele ser seu amigo, ele não deixa que nenhuma injustiça aconteça com você. E também ele não vai cometer nenhuma injustiça com você. Em outras palavras, se ele vê alguém querendo comprar um imóvel, ele vai lhe indicar sempre. Sempre ele vai lhe indicar. Oi? Não, não, não. A gente precisa não falar, não externar o que a gente pensa. Porque se a gente externar, ele vai pensar que você é contra ele. Geralmente as pessoas preconceituosas, infelizmente, elas são dessa maneira. Eles vão pensar que você pensa da mesma maneira dos outros e pensa contra ele, e está contra ele. E aí ele já não lhe compra mais. Então, assim, se um cliente for preconceituoso com você ou falar alguma coisa que você não concorda, fique calado. Você não é obrigado a concordar com ele. E nem é obrigado a pensar da mesma maneira do que ele. Mas é difícil se controlar, mas a gente precisa. No momento da venda, a gente precisa. Em outras palavras, deixa ele à vontade. E a gente não vai precisar do pensamento dele para vender, então deixa ele pensar o que ele acha que é correto, né? Próxima coisa, próxima dica. Nessa questão de imagem, encontrem três referências do setor que você trabalha. E ali você faça um meio termo. Como assim, Ícaro? Por exemplo, vocês conhecem Fagner Canuto? Ou já viram alguma imagem dele? Canuto, olha, Canuto ele é um ser humano altamente organizado. E quando eu digo altamente, é que eu conheço Canuto, sei lá, uns 5 anos. Desde a primeira vez que eu vi ele. Deixa eu ver, 5 anos. Exatamente 5 anos que eu vi ele no Feirão de Imóveis de 2015, quando ele trabalhava com Magno. Em 2015 foi a primeira vez que eu vi Canuto. Canuto, ele só anda com o cabelo cortado. Vocês nunca vão ver Canuto com cabelo assim maior do que o que deveria ser, ou com a aparência de precisar ser cortado. Vocês nunca vão ver ele com a sobrancelha para fazer. Oi. Não, eu que trabalhava com Magno em 2015. Canuto, ele sempre foi um corretor avulso e depois montou a imobiliária dele. Eu nunca vi Canuto com a barba por fazer. Eu nunca vi Canuto sem estar usando roupa social. Se ele estiver atendendo cliente, às vezes eu posso até achar um pouquinho exagerada a roupa que ele usa, no sentido de que, se você. Na verdade, eu nunca vi também ele atendendo em loteamento, né? Nem nunca vi ele atendendo
em outra coisa que não fosse casa ou também se portando assim na frente das pessoas. Mas geralmente ele tá de gravata, camisa social, calça social, sapato social, brilhando no ponto. Nunca cheguei perto de Canuto para não estar um cheiro de perfume. Cheiro de perfume que eu digo assim, não é em excesso. Entendo. Cheiro bom. A gente chega perto de Canuto, a gente sente o cheiro bom. Nunca vi Canuto, nunca vi Canuto de mau hálito. Nunca vi Canuto. Isso parece para vocês parece uma besteira danada, né? Mas nunca vi e ele nunca aparentou para mim ser uma pessoa desorganizada. Então, para mim é uma das referências que eu tenho dentro da profissão é ele. Outra referência, eu vou usar meu cunhado, Magno, certo? Magno, ele não se veste como Canuto. Magno ele se veste sempre de camisa social. É, ele se veste de geralmente calça jeans. Difícil eu vejo ele de calça social, só quando é para receber alguma premiação, como eu já vi ele recebeu. Então, se ele tiver na frente de alguma coisa e precisar estar mais bem vestido em ocasiões mais especiais, e geralmente sapatênis ou um tênis que seja não seja esporte, que seja esporte fino mesmo, né? Que vocês tenham como coisa. Então é outra referência. Ele não se veste como Canuto, mas ele mantém sempre o cabelo cortado. Nunca vi, e é que eu conheço o Magno desde antes de ser corretor, né? Eu conheço ele desde a época que eu conheço o Moniz. Eu tô com o Moniz há 12 anos, eu conheço o Magno há 12 anos. Nunca vi ele desarrumado. Nem em casa, de short, bermuda, sempre é uma bermuda bonita, uma camisa bonita, uma sandália bonita. Ele é altamente, ele tem muito toque em tudo, né? Ele se preocupa com a altura. Não, mas eu conheci Magno porque ele não era rico. Mas ó, ele se preocupa com o tom da voz que ele fala. Ele não gosta de ser cobrado das coisas. Tipo assim, porque a memória dele é muito boa e se ele precisar anotar uma coisa, ele anota. Ele prometeu uma coisa a você, ele cumpre, nunca falhou em nada que ele me prometeu. O Canuto também é a mesma coisa, né? Então, assim, são duas pessoas que eu tenho como referência dentro do meu setor. E tenho outras também, meu sogro que foi quem me colocou no ramo, Mauro, o próprio Wesley da Geotop e vários outros corretores, porque assim, o bom de você ter referências no setor, no mínimo três, é que você tendo pessoas como referência, você pode buscar sempre a coisa que você acha melhor naquela pessoa. Não, eu acho que Canuto ele é muito massa nisso aqui, então vou procurar ser dessa maneira. Eu acho que Magno é muito massa nessa parte aqui, vou pegar essa qualidade dele. E com essas qualidades que você vai pegando de cada profissional, você vai moldando a sua postura, a maneira como você acha legal. E voltando para aquela questão, sem nunca dissociar também da sua personalidade. Porque senão vai parecer falso. Vai parecer muito falso. Entendeu? Tipo, imagine Smith querendo ser um cara despojado, descolado, conversando demais. Não tem a mínima condição. A gente sabe que ainda. Não, mas é verdade, Smith. Ainda que, por exemplo, a pessoa não lhe conheça, se você for ser diferente de alguma maneira, é, se você parecer, tentar forçar o jeito que você fala, ou a maneira como você conversa, ou como se comporta, vai parecer falso. Quem é que já assistiu The Big Bang Theory? Pronto, tem o Sheldon. Pronto, o Sheldon. Quem já assistiu aquele episódio do Sheldon, o Leonard disse que ele tinha que ter mais jeito com as pessoas. Que na hora que ele vai dar um sorriso, ele faz assim. Quem nunca. Não é estranho? Não é estranho? É super estranho. Então, assim, a gente precisa encontrar as referências e pegar essas qualidades que a gente acha legal nas pessoas e trazer pra gente. Para que a gente consiga passar uma imagem legal, claro, sem dissociar da personalidade. Oi? Não, não vou falar não. Vocês vão fazer um print, vão fazer uma figurinha. Outra coisa. Pronto. Pois tire lá. Eu tiro essa parte. É, Quinto, melhora a postura, gente. A postura de vocês. E a postura não é só, por exemplo, que eu sou corcunda, né? Vocês já perceberam isso? Eu tenho escoliose, eu não consigo sustentar a minha cabeça como eu deveria dessa maneira, né? A postura não é só você se manter ereto como se você tivesse um cabo de vassoura segurando nas costas, não. A postura
é a postura com relação a tudo, a positividade, a maneira como você reage às coisas, a maneira como você se comporta, entendeu? De repente, às vezes você marcou com o cliente no domingo e você sabe que aquela casa sempre vai estar aberta para visitação. Aí naquele dia que você marca com o cliente, você chega naquela casa, a casa está fechada. Aí de repente você se desespera, meu Deus, a casa está fechada, eu já disse, não sei o que e tal. Não, olha, eu vou ligar aqui pro gerente para ver se ele pode vir deixar a chave. Se ele não puder vir deixar a chave, a gente vai lá buscar, é rapidinho. No instante a gente vai e retorna. E aí o cliente ele vai percebendo que você é, é organizado e que a culpa não foi sua e tal. A post... Oi? É proativo, exato, exato, né? Então, é dessa maneira que você tem que se comportar. A postura é a maneira como você se porta. Não só fisicamente, mas psicologicamente também. Seja confiante. Outra dica, seja confiante. Qual é a questão de você ser confiante? O que é necessariamente você ser confiante? É você ter certeza daquilo que você está fazendo, né? Não gaguejar, que isso aí está presente no falar em público também. Mas você não pode gaguejar, você não pode, eu acho. Não, é desse jeito. E como é que a gente vai ser confiante? Quando a gente estuda bem o produto que a gente trabalha. Isso já falei na outra aula, estou retornando agora. Para você ter confiança no que você está fazendo, você precisa ter estudado muito aquilo que você está fazendo. Então, se você conhece bem o imóvel que você está vendendo, você vai ser confiante na hora de que você está passando a informação sobre aquele imóvel, né? E nunca passar é, que isso pode acontecer, ou na verdade isso vai acontecer com algum de vocês em algum momento, o cliente fazer uma pergunta e você não saber responder. Se você não souber responder, olha, eu vou me informar e vou lhe repassar assim que eu tiver essa informação. E aí você vai procurar, mas nunca passar, não, eu acho que é isso. Não, acho que é aquilo. Não, acho que é tal coisa. O acho, como a gente, os antigos, os velhos sempre dizem, o penso, todo pensar é torto. Eu penso dessa maneira, eu penso dessa maneira, eu acho dessa maneira, eu acho aquilo. Então você tem que ter certeza daquilo que você está falando antes de falar. Aí tem outras dicas, outras duas dicas que elas são muito visuais e elas são muito interessantes também. A primeira parece coisa de estilista, mas é que vocês sempre têm que usar uma roupa com caimento adequado. E aí eu vou fazer a pergunta para as meninas, que geralmente os meninos na idade de vocês, eles são meio lesadão para esse tipo de coisa. O que é uma roupa com caimento adequado? Quem é que sabe? As meninas geralmente elas vão saber. Sem ter o quê? Eu não entendi. Sem ser decotado, o que mais? Quando se adapta àquilo que você vai fazer. Não. Nem é um nem é outro, mas essa sem ser vulgar, não. Uma roupa com caimento adequado, mas aí essa questão que Júlia falou, sem ser vulgar, e sobre o que Tainara falou do decote, ela é importante também, viu, gente? Por mais que vocês, enquanto adolescentes, quando vocês vão se vestir, vocês procurem uma roupa que marque bem o bumbum, ou que marque bem os seios, e que você marque muitos seios, você não pode fazer isso na hora da venda, porque senão o cliente ele vai focar mais em você e talvez você consiga um problema muito grande para você, porque por ele talvez, que infelizmente a gente está numa sociedade machista, ele talvez ache que você está se insinuando para ele, apesar de que você não está, né? A gente sabe que você não está e que roupa não determina nada com relação a um assédio de uma pessoa. Saia pode usar contanto que ela seja comportada e seja social. Vestido também é a mesma coisa, um vestido social e arrumado. Pode perguntar. Olha, é o seguinte, existem pessoas de todo tipo, né? Eu já lidei com situações do tipo, e se esse corretor, e se eu comprar esse terreno, o corretor vem junto? O que eu faço? Eu dou um sorriso,
Eu dou um sorriso, eu digo que não. A gente faz que nem o Sérgio Moro, prezado, eu não estou à venda. Quando ele disse pra menina lá. A gente dá um sorriso. Infelizmente tem situações assim que acontecem. A gente dá um sorriso, diz que não e prossegue com a venda. No caso de vocês é mais complicado porque às vezes o homem não, no caso de vocês é mais complicado porque o homem ele é mais abusado do que a mulher, né? Mulher é uma piadinha desse tipo, mas homem não. Homem ele às vezes tem homem que geralmente ele parte pra cima mesmo. Então assim, é, o homem ele gosta muito de testar a mulher nesse tipo de coisa, de situação. De repente ele solta uma piada e se vocês mulheres rirem da piada para ganhar a venda, vocês podem se complicar com aquilo. Então, o ideal, quando um cidadão nojento desse soltar algum tipo de piada de cunho sexual para vocês, ou passar dos limites, não é nem ignorar, não. É você fechar a cara mesmo e dizer, senhor, desculpe, mas eu tô aqui para fazer a venda. Vamos prosseguir com a venda, que aí ele vai morrer de vergonha e vai continuar sem fazer nada. Aí se ele vai comprar ou não, vai ser consequência da sua venda, né? Mas aí já é algum resultado. E vocês parem de soltar piada sobre meus olhos, porque isso aqui vai para a internet, gente. Eu já falei. Continuando. E tem pessoas, por exemplo, como a Júlia tá falando, tem mulheres que vão se aproveitar. Tinha uma colega minha da imobiliária lá de Magno, que ela era o que a gente chama de deixa eu falar o termo certo. Não, ela era lésbica. Ela é lésbica, né? Não era, não. Ninguém era e depois tem a cura gay, não. Isso não existe, não. Mas ela é lésbica e ela tinha uma situação, teve uma situação que um cara que é amigo meu hoje, que é amigo, na época era amigo só do meu irmão, não me conhecia, ele, ele chegou e se apaixonou por ela, né? E ele era um forte indicador de pessoas. E quando eu digo forte indicador de pessoas, é tipo assim, ele conhece Deus e o mundo e ele faz Deus e o mundo comprar para você. Então ela se aproveitou dele no momento da venda e disse assim, vamos cá, fulano de tal, vamos aqui no carro comigo e tal. E botava o menino dentro do carro e dizia, oh meu Deus, mas você é fofinho e não sei o que. E soltava piada de todo jeito e o menino era empolgado lá, entregando. Depois a gente, no momento, numa confraternização no aniversário de um amigo em comum, eu conversando com eles, cara, eu não sabia que tu era irmão do Camilo. Se eu soubesse, eu tinha indicado, porque aquela filha de uma égua me enganou. Ela me iludiu. Eu achava que ela queria ficar comigo, queria namorar comigo, e no final das contas ela me deu o fora. Então, assim, ele. Pode rir, é engraçado mesmo. Ele achou que ela se aproveitou da situação e ela conseguiu várias vezes. Inclusive, isso foi no ano 2014. No ano 2014 estava e foi exatamente no lançamento do Lagoa Seca 3. Lagoa Seca 3. Lagoa Seca 3, a comissão era 3.100 e pouco. Pra vocês terem uma ideia, ela tinha um gol. Ela vendeu acho que mais de 20 lotes lá e ganhou, ela trocou o gol por um Corolla. Veja aí se não foi, se a venda não foi muito boa. Trocou um Gol por um Corolla. Sem falar também que nesse mesmo ano foi essas vendas dela foi tudo dentro de uma promoção que Magno estava fazendo. Eu disse a vocês que aquele netbookzinho pequeno eu ganhei numa promoção de vendas, eu fui terceiro lugar. Ela foi primeiro lugar por conta dessas vendas aí que ela fez. Então, ela não iludiu os clientes, ela iludiu um cliente, só um, e conseguiu indicar vários e vários. Agora sim, claro, se ele fosse um pervertido, se ele fosse um louco, se ele fosse um doido, ela não tinha feito isso, né? Porque ninguém vai colocar um louco, um pervertido dentro de um carro para sair andando com ele pelo Juazeiro todinho, conhecendo as pessoas e fazendo venda, né? Mas que ela, inclusive, ela ganhou muito dinheiro com isso, muito, muito mesmo. Então, assim, são situações e várias situações. Voltando para a questão da roupa, da penúltima dica, essa questão da roupa com caimento adequado, na verdade, são roupas sem sobra de pano. Tipo assim, você vai usar um terno
quem já viu alguém com uma roupa grande pro seu tamanho que pensa que a roupa foi dada, ou a roupa, a gente até brinca assim, a roupa foi de um defunto, o defunto era maior, a gente brinca muito com isso. É, de teu pai, né? As- hum? Pois é. Mas ela é porque ela é a picanha, né? Cícera Ellen. Mas quando a gente fala desse tipo de situação, tem pessoas que vão comprar roupa, tipo, vão comprar um terno. Um, um terno. Um terno, a roupa tem que ser com caimento adequado, não pode ter sobra de pano. Tem vários e vários cortes hoje de roupas, como eu já falei para vocês. Antigamente tudo era produzido em larga escala, tudo era grande demais, que é na época da era da produção de larga escala, e nada era personalizado. Hoje, se você for na Riachuelo ou na C&A, nessas grandes lojas de confecção, vocês vão se deparar com vários cortes de roupa e de calça. Por exemplo, meu pai já é mais velho, né? Ele tem quase 60 anos. Meu pai, ele não gosta de calças com lycra e nem gosta de calça slim, que é aquele tipo de calça que vai diminuindo conforme a perna vai descendo, né? Vai chegando perto do sapato, ela vai diminuindo de tamanho e vai tipo que colando na panturrilha. Meu pai odeia esse tipo de calça, ele só gosta de calça reta sem lycra. Pronto. É esse tipo de caimento, para ele é o ideal porque ele é um idoso, né? Ele é um idoso. Idoso assim, ele é mais velho, ele é idoso ainda não passou dos 60 anos ainda não. Mas para nós que somos jovens, o ideal é uma roupa que não sobre muito pano. Que essa sobra de pano, ela também provoca uma imagem meio que de desleixo seu, que você se vestiu como pôde, da maneira que quis, tanto faz, certo? E a última dica para a gente terminar é: oi, influencia. Influencia. Não, abordar o que ele está falando é a maneira como você chega. Causa um impacto a maneira como você chega no cliente. Tipo assim, não quer dizer que quem tem moto vai vender menos que quem tem carro e vai vender menos que quem tem uma Hilux ou SW4, não. Certo? Quer dizer que, tipo assim, independente do, do transporte que você vai chegar, eu vou entrar a dica respondendo essa sua pergunta. Chegue sempre com aspecto limpo. Tipo assim, nunca vai visitar um cliente e eu vou começar a falar do transporte, já que você falou do transporte, com o carro sujo, ou com a moto suja, ou com o carro fedendo, ou com a moto fedendo, né? Yarla, é super difícil ser corretor sem carro, porque você fica necessitando das pessoas para poder atender cliente junto com você. Ou então você depende do transporte do cliente. E nem sempre o cliente tem transporte, ou nem sempre o cliente tem disponibilidade de lhe buscar em casa para ir para o loteamento. Então, das duas, uma. Ou você marca um cliente no loteamento e você diz logo para ele que não tem carro, ele chega lá com transporte e você visita com o transporte do cliente, o loteamento. Ou então você vai ter que se sujeitar a pedir um carro ou uma moto emprestado, ou então você vai ter que pedir ao cliente para lhe buscar em casa ou para lhe buscar na imobiliária. Isso pode acontecer. E às vezes você tem carro também. Não, não tem que ser carro não, pode ser moto também. E às vezes você tem carro também e o cliente prefere ir no carro dele. Já atendi, já atendi diversas vezes vários clientes no transporte dele, né? No transporte mesmo dele. Então, assim, tem um aspecto limpo. E voltando para a imagem pessoal sobre essa questão de ter o aspecto limpo, de você sempre parecer limpo. Parece para vocês que eu não tomei banho hoje? Não. Não, parece não. Se eu tivesse com o cabelo assim assanhado, como se eu tivesse acabado de acordar assim, eu sempre deixo ela ralinha assim, ó. Ó, sempre que você
Sempre que você for atender um cliente, você tem que o aspecto limpo. E não é só aspecto não, você tem que de fato estar limpo, né? Estar e parecer limpo. Cabelo arrumado, penteado, atestando que você já tomou banho, que você se arrumou, com perfume, com desodorante, tá? Na escola, alguns de vocês vêm com sovaco podre. Na hora da venda tem que botar o desodorante, viu? É, no, se tiver, ó, tem pessoas, gente, que tem pessoas como eu vou falar de mim, tá? Que tem muita caspa no cabelo. Eu tenho muita caspa no cabelo. Meu shampoo é anti-caspa. Pra quê? Pra evitar criar caspa. Porque a caspa dá um aspecto sujo no cabelo. Então, vai atender um diabo de um cliente, passa pelo menos uma semana antes aí, lavando o cabelo com shampoo anti-caspa pra ver se tira o cabelo. Tira a caspa do cabelo, no caso. Tem pessoas que, por mais que tentem, elas não conseguem ter um hálito muito agradável. Então, vai com pastilha no diabo da boca, para não falar, a boca feder e o cliente não se concentrar. Barba muito. Oi, é isso aí. Ó, barba, principalmente aquelas barbas muito grandes, aqueles cebosos que deixam as barbas grandes aqui, ela dá um aspecto nojento, dá um aspecto ceboso, né? Então, a barba você tem que deixar sempre curta, tá? E cheirosa. Se deixar um pouquinho maior, barba cheirosa, certo? Roupa sempre limpa, sem sujeira, sem mancha. Calça limpa, sem mancha. Meia limpa, sem mancha. Sapato ou tênis limpo, sem mancha, tá? Se for para manchar no momento da venda, é no momento da venda. Ah, pisei no esgoto. Ah, pisei na terra, sujou de poeira. Sujei de terra. Não tem problema, é na hora da venda, no momento da venda. Depende, se for um gesto excessivo, não. Se for um gesto que for mais contido, entendeu? Você consegue. Não, se dançar não. Não, dançar não. Dançar o cliente vai pensar que você é louco. Tem... E aí você perde a venda da viagem perdida se ficar dançando. Ok? É, várias pessoas, várias pessoas, e aí eu vou falar do Instagram agora de vocês. Tudo isso se transfere para as páginas pessoais de vocês. Vários de vocês vão fazer coisas, aí faz vídeo. Por exemplo, vou dar o exemplo de Ribeirinho. Ribeirinho ele tem mania de pegar a música mais nojenta e cebosa do mundo. Tipo assim, uma música que fala muito mal, uma imoralidade maior do mundo. Não. Pois é, pois é, esses caras que não sabem cantar música, não sabem fazer uma música legal, aí ele faz, ele tira a camisa, aí pega aqueles óculos espelhadosão, aí faz assim, ó. Não, assim é meio gay, mas ele faz assim, ó. Sei o que e tal. É esse tipo de situação. Ó, esse tipo de situação, e isso eu não tô falando só de Ribeirinho, não. É como ele falou, é porque os outros estão bloqueados pra mim. Vocês não deixam eu ver. Mas se for bloquear, se for bloquear, eu já salvei, eu já salvei, eu tive que salvar o número de vocês pra poder fazer a chamada de vídeo, tá? Eu só não tenho de quem pediu pra eu ligar pro celular da mãe na hora da prova. Mas tudinho eu tenho agora, tá tudo salvo no meu celular já. Mas enfim, não, é porque eu não vejo status não, ó. Deixa eu botar aqui meu celular pra vocês verem, peraí. É porque eu tô vendo aqui a live do Coliseu, que eu tô concorrendo a 2 diários do Coliseu. Eu tenho que botar a palavra-chave na hora. Mas, ó, o Coliseu é um hotel massa. Ó, os status de vocês tudo. Eu não olho os status de WhatsApp de ninguém, eu só olho no Instagram. Eu só olho no Instagram. Só olho de fato no Instagram.
Ah, eu tô assistindo a live aqui do Coliseu também, ó. Certo? Ai, tudo. Eu tô vendo um vídeo aqui, Lua, mas não vou ver não, vídeo não. Eu não posso ver o vídeo agora não, que eu tô no meio da aula, mas eu vejo depois. E depois eu lhe xingo, tá? Então, assim, vocês, que eu sei que vão correr de mim, eu sei que tudo que eu dei de dica pra vocês aqui também, vocês têm que transferir esse tipo de cuidado, transferir, na verdade, esse tipo de cuidado para as redes sociais de vocês, certo? Vocês têm que transferir esse cuidado para as redes sociais de vocês. Porque, por exemplo, querendo ou não, vocês são muito jovens. Quando vocês chegarem no momento da venda, vai ser ano que vem, vocês ainda são muito jovens. Apesar de vocês estarem começando no início da liberdade, porque vão sair para o terceiro ano, vão estar perto de sair da escola, vão para a faculdade e tal, é um mundo totalmente diferente, mas as pessoas ainda vão ver vocês com 16, 17 ou 18 anos. E quando eles virem vocês assim, tipo assim, você falando com ele no status de WhatsApp, muitos de vocês gostam de botar foto de biquíni ou de sunga. Os meninos eu não sei, eu nunca vi. Mas as meninas principalmente gostam de botar foto de biquíni. Retire, coloca uma foto de roupa. Uma coisa que Davi Amorim reclamava muito. Davi Amorim foi concedente da gente ano passado. E uma das meninas, que eu vou falar o nome dela, espero que vocês não falem, porque eu já não estou falando porque não é para falar. A menina que estagiou com ele reclamava comigo direto que a foto dela era uma foto de perfil de biquíni. Tipo assim, ele não passava cliente para ela, e eu não podia falar isso para ela, porque era uma foto de biquíni. Um adolescente de biquíni. Como é que eu, enquanto corretor de imóveis, eu trabalho com uma pessoa, a pessoa trabalha comigo, e, e a pessoa que trabalha comigo, vou passar um cliente para ela, uma pessoa com uma foto de biquíni, ou com uma foto de sunga, ou um menino com uma foto sem camisa com óculos espelhados. E com os dizeres, vem novinha. Não, não dá, não é coerente. Não, não é coerente. Não é coerente. Tem que ser. Tem que ser. Não, mas é sério. Ela perdeu. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção da quantidade de vendas que ela perdeu porque ela não tirou a foto com biquíni, porque ela achou que era chatice dele. O outro menino que estagiou com ele também, ele sempre tinha postura negativa na hora de fazer as coisas. Na hora que Davi pediu uma coisa, ele transparecia para Davi que fazia as coisas sem querer. Não foi contratado, não ficou, não recebeu cliente para nenhum cliente para atender por conta disso. Então tem que tudo que eu dei de dica para vocês hoje transfiram para as redes sociais. Hum. Ótimo, ótimo, perfeito. Não, claro que não. Mas vai ter uma hora, pode ser que aconteça depois, que uma hora você seja cobrado por aquilo ali. Uma boa alternativa para vocês é criar uma conta pessoal e uma conta profissional. Porque sua conta pessoal é sua conta pessoal, foda-se, você faz o que você quiser. Ache ruim quem quiser achar e você pode bloquear as pessoas, bloquear a conta e você tipo, não tornar ela pública e aceitar quem você quiser, e só aceitar pessoas que você confia. Mas na profissional você não pode fazer isso. E tem pessoas que gostam de confundir esse tipo de coisa, tipo botar foto bebendo, botar foto tirando onda, não sei o que, não sei o que, na sua conta pessoal. Só que ainda assim corre o risco de você postar uma coisa na sua pessoal e as pessoas exporem você na profissional. Tipo, por exemplo, eu disse para vocês, eu disse para vocês que quem ficou na live de ontem, eu contei a história do negócio lá do Instagram que me expôs, né? Que a pessoa pegou, a, foi, foi segunda que eu contei, pronto, eu contei, né? Foi segunda, pronto, que eu contei. Uma pessoa pegou, uma pessoa, uma pessoa criou um Instagram para denunciar as pessoas que não estavam para denunciar as pessoas que não estavam cumprindo a quarentena, estavam fazendo socialzinho em casa.
E, tipo assim, as pessoas pegavam do status da pessoa a foto, fazendo a social, ou então stories, gravavam e mandavam para esse Instagram. Esse Instagram divulgava. Sai o prefeito, sai o dono de supermercado e tal. E, como é que diz? As pessoas viam, né? Quem estava cumprindo e quem não estava cumprindo quarentena nesse tipo de coisa. Quem estava sendo irresponsável mesmo. A palavra não existe outra palavra. A palavra é essa, irresponsável. Aí o que que acontece? O que que acontece? Várias pessoas ficaram incomodadas com isso, porque realmente, por exemplo, eu tenho uma conta de Instagram e eu não tiro a razão das pessoas ficarem indignadas com isso. Eu tenho uma conta no Instagram e aí uma pessoa pega uma coisa que eu publiquei e joga em outra que vai ter acesso a várias outras pessoas que vai para promover julgamento da minha pessoa, é chato de acontecer. Mas o que foi mais chato que aconteceu foi que foi criado outro Instagram com o nome Covid Verdade, e esse Covid Verdade, ele se empenhou em encontrar quem estava por trás daquele primeiro Instagram. E aí expor a pessoa da mesma maneira que estava expondo, que essa pessoa tinha exposto essas outras, né? Qual o problema da história? Eles começaram a acusar várias pessoas, até chegar a uma ex-aluna minha da segunda turma de transações imobiliárias, que eu conheço. Até hoje eu não sei se foi ela, eu já tive dúvidas, já não vou mentir para vocês não, já tive dúvidas se era ela ou não. Mas justiça no nosso país, ela não se faz dessa maneira não. Justiça se faz quando você pega as provas que você tem, que a pessoa não tinha prova nenhuma, tinha um áudio que a voz se parecia com a dela. Tinha tal coisa que achava que para ela valia como prova, mas para a justiça não vale. Então, como para a justiça não vale, o que que ela fez? Ela expôs a menina no Instagram, aí ela promoveu o discurso de ódio, em outras palavras, ó, achamos tal pessoa, vamos na casa dela. Segundo a menina, tacaram pedra na casa dela. Ela não podia ficar em casa com medo por conta das ameaças que fizeram a ela. Fizeram ameaça no Instagram, fizeram ameaça no WhatsApp, entendeu? Xingaram ela de toda maneira. Se ela está errada, se ela estava errada, que se fosse feita a justiça na delegacia mesmo, a pessoa prestasse um BO, abrisse um processo na justiça e tivesse sua justiça, entendeu? Se sentir prejudicado. E se tiver certeza que era ela também. Agora, sem ter certeza, você colocar o nome de uma pessoa na internet, você divulgar ela dessa maneira, eu achei muito errado. Muito errado. Muito errado. E o que foi que eu fiz? Eu me senti na obrigação de ir lá falar com o Instagram. Só que eu fui falar de uma maneira super educada também. Só ela que eu achei que o que ela estava fazendo era covarde. Porque nem aparecia a cara dela, ela não aparecia. Ela quer justiça, quer expor as pessoas, não sei o que, não sei o que. Por que ela não expõe o rosto dela? Que era uma mulher que estava por trás do Instagram. E sempre que ela publicava como mulher. Ou então se via como mulher, não sei. Então eu achei super errado aquilo e fui reclamar. Fui dizer, olha, você tá errada, você não sabe se é ela mesma. E se for ela mesma, isso não é a justiça. Já que você tem as provas que você disse que tem, vá na justiça, mas tira a página do ar, tirar a menina. A menina já tinha sofrido depressão, já tinha tentado suicídio. Mas eu tive amigas também que tentaram suicídio por conta disso. Beleza, mas aí ela assumiu a menina como se ela fosse a pessoa que tivesse criado o primeiro Instagram. E aí ela fez de Judas e pronto. Aí foi o que aconteceu. Quando foi. Isso eu comecei a falar com a pessoa no início da tarde. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde. Ela quis falar comigo, me pediu o WhatsApp da menina. Eu disse, eu não vou, eu tenho o telefone dela, mas eu não vou dar não, porque isso é muito pessoal, não vou lhe passar o telefone dela. Porque aí era capaz dela pegar o WhatsApp, colocar lá também, expor e dizer, vão xingar tal pessoa, né? Isso seria errado da minha parte também. Só que aí uns prints que ela me passou de prova, que segundo ela seriam provas que Sara seria a dona da página, eu repassei para Sara. Eu disse, Sara, vai juntando aí tuas provas, porque aí tu faz o BO contra a pessoa. Porque ela pode, né? Discurso de ódio, ameaça e tal. Aí Sara, em vez de só juntar e guardar para ela expôs para outras pessoas e acabou saindo esse print lá no Covid N Cariri. E pronto, aí ela pegou meu Instagram com foto de Ellen, com meu. Não, não tem mais não, já apagaram. Já apagaram o Instagram. Todo mundo já apagou o Instagram.
Aí pegaram o meu Instagram, bateu o print do meu Instagram. Vocês conhecem esse homem aqui é advogado. Veio como professor da Sara, mas ele tá sendo advogado, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, tirou onda com minha cara. Aí eu peguei e bloqueei ela. Bloqueei, porque sabe por que, que eu bloqueei ela? E eu acabei bloqueando? Porque ela tava me fazendo de piada, tava me fazendo de otário, de besta. Eu ia sair como errado na história, porque parece que é assim, as pessoas gostam muito de julgar os outros e de se fazer de investigador, detetive, para descobrir quem foi e tal. Eu apaguei a minha publicação, não, eu bloqueei o Instagram e depois ela ainda tirou uma onda, porque depois me mandaram, uma pessoa que estava seguindo me mandou, porque ela tirou uma onda dizendo assim, não era tão certo, me bloqueou agora. É claro que eu bloqueei ela. Porque qual seria o próximo passo? Ela ia divulgar meu número para que as pessoas viessem atrás de mim também. Eu tenho família, né? Eu sou pai e tal. Eu disse a ela, pedia a ela que apagasse, pedia a ela, por favor, que apagasse, porque tinha foto de Moniz na página inicial do meu Instagram, tem foto de Ellen na página inicial do meu Instagram, porque dá para aparecer as fotos, né, e tal. E mesmo assim, você não vai apagar, não. Eu sei que no final das contas, os dois Instagrams, acho que de tanta denúncia que receberam, os dois, eles saíram do ar. Saíram do ar e não estão mais no ar, não. Nunca vou descobrir quem é essa pessoa, mas também não vou deixar. Já tornei minha conta ela privada. Não é mais uma conta pública, de jeito nenhum. E agora quem só vai me seguir quem eu quero que siga. E pior que tem uma ex-aluna minha, da turma passada que vocês conhecem, dentro do grupo da sala, ela disse que eu tava errado, que eu fui defender uma pessoa que estava errada. Então, ou seja, não é, o problema desse Instagram não é só que ele promoveu o discurso de ódio e ameaçou a pessoa, não. Ela fez com que as pessoas acreditassem que de fato a menina era dona do Instagram e promoveu com que as pessoas achassem que o que ela estava fazendo era correto e que ameaçar é correto e que fazer isso brigar e tal e procurar justiça com as próprias mãos é correto, o que não é, de maneira alguma é correto. Se ela tivesse errado, se ela tiver errado, se de fato ela for dona do Instagram, que eu ainda acredito que não é, porque ela me disse que não é, eu acredito na palavra dela, defendi ela como eu defenderia vocês, como eu defenderia alguns da sala dela também, tudo bem, mas fosse atrás da justiça correta e não atrás da justiça com as próprias mãos. Não, tudo bem, é uma forma de defesa, mas é legal? Legal no sentido de justiça, você ameaça outra pessoa? Às vezes, às vezes, gente, no calor do momento, às vezes no calor do momento, que isso aí é o que vai diferenciar uma pessoa da outra. Às vezes no calor do momento você fala coisas que não deveria, faz coisas que não deveria, inclusive uma ameaça. Mas quando você está de cabeça fria, você pensa, pô, que merda que eu fiz, hein? Olha o que foi que eu fiz, eu vou pedir desculpa à pessoa porque o que eu fiz não é certo não, o que eu fiz é errado. Agora você manter um Instagram por vários dias ativo, com a foto de uma pessoa, com o vídeo de uma pessoa ameaçando, dizendo que ela está errada e que isso, aquilo, outro, assumindo como verdade, coisa que você nem se formou, provavelmente nem se formou em nada, nem fez perícia de nada, nem fez curso de detetive, nem nada para descobrir nada e assumir uma pessoa como que ela tivesse errado, e se não for de fato ela? Olha o tanto que ela sofreu, né? Com relação a isso. Olha o sofrimento que ela causou. Diz que a mãe dela não dormia direito, preocupada com ela, com medo do povo ir até lá na casa da prima dela, descobrir o endereço da casa da prima dela e matar a menina. Ou então promover briga. E em 2013, 2014, no Rio de Janeiro, mataram uma mulher que, que é assim, ela não batia muito bem da cabeça, ela tinha problemas psicológicos, né? E, e tinha umas crianças que tinham sumido, acho que foi no Rio de Janeiro ou foi em São Paulo. Aí lançaram, a polícia investigando, achou um retrato falado dessa mulher. E aí divulgou na internet para várias pessoas, para que caso alguém conhecesse denunciar. Aí foi o que aconteceu. Existia essa outra mulher que tinha esses problemas psicológicos e ela estava na rua e tal, ela trabalhava e tudo mais. Aí uma pessoa viu essa mulher e achou muito parecido com o retrato falado. E na hora de perguntar à mulher, disse assim: "É você que está com as meninas lá, né?" E ela tinha duas filhas. Ela tinha entendido que a pessoa estava perguntando sobre as duas filhas que ela tinha. Ela disse: "Eu tô com as meninas lá rindo."
Pegaram essa mulher e mataram ela. Mataram ela espancada no meio da rua. Ela era mãe, ela era mãe. Ela não tinha pego ninguém na rua, ela não tinha sequestrado ninguém. Ela era só uma pessoa normal, parecida com um satanás que tinha sequestrado outras crianças. Então, assim, existem. Esse é um caso de vários e vários e vários e vários outros casos que fazer justiça com a mão, com as mãos, ele não é eficaz. E até você provar que aquela pessoa fez aquilo ali, você não pode acusar ela daquilo, entendeu? Enquanto ela não for condenada, você pode dizer que é o suposta pessoa que cometeu tal crime, né? Você dizer que é suposto, que não é nem condenado. Então você pegar uma pessoa assim botar dentro do Instagram, eu acho isso inconcebível, entendeu? E por isso que geralmente eu não dou opiniões sobre nada na internet. Só quando é uma coisa que me incomoda ao extremo. Tipo, vocês vão ver minhas publicações, geralmente é políticas agora. Porque me incomoda o fato de Bolsonaro ele tá fazendo o que ele tá fazendo, entendeu? Saiu à tona o ser humano horrível que ele é, né? Então por isso eu tenho me posicionado com relação à política, mas geralmente eu não gosto de defender as coisas, de ser forte nisso ou naquilo na internet, porque eu sei que isso vai ser contra, isso vai influenciar, é, isso vai influenciar na imagem que eu passo para as pessoas. Porque querendo ou não, ainda tem várias e várias pessoas que defendem a forma de atuação do presidente, né? Então por isso eu evito falar sobre vários e vários outros assuntos. Influencia na minha imagem. Então, assim, contei essa história para que vocês percebam como isso da internet, da rede social, ela é muito importante. Como as pessoas se portam na internet e a questão da imagem, do vestir-se para sucesso, que não é necessariamente só a roupa, como eu falei no início da aula, ela fala muito ela é muito recorrente na questão da rede social. Vocês têm que se preocupar com isso também. WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, até no Tinder, né? Que é o aplicativo de vocês jovens para arrumar pares, né? Para não dizer outra coisa. Fora isso, a aula acabou. Eu vou salvar agora o vídeo da aula. E eu falei formar pares, Luan, mas precisa dizer o que é não, no final das contas, tá? Só para ser bem educado. Eu estou terminando a aula aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar naqueles horários que eu tenho disponibilizado para vocês. E qualquer coisa, estamos aí, tá certo?